essa é uma das nossas maiores preocupações mesmo, em como tornar o local exemplar em termos de sustentabilidade, né? Então a gente tem água de mina, a gente recolhe água da chuva em tudo quanto é telhado, em lago, a gente fez permacultura no terreno inteiro para ver o caminho das águas, para reter água no terreno, para as águas regarem os nossos pomares, né? Cada vez mais eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, um passo que eu queria tomar e que está me fazendo bem, em várias esferas, não só na pessoal. Hoje eu sinto que eu adiciono muito mais nos círculos profissionais que eu faço parte, por estar tentando uma coisa diferente, inovadora, que muita gente quer saber como é que a gente está fazendo, o que está acontecendo. Então, é uma coisa que eu sou fascinada e que eu ainda sei que eu tenho muito para aprender. A gente lá no começo estudou muito as comunidades intencionais ao redor do mundo, porque olha que lindo esse nome, comunidade intencional. Significa que é um grupo de pessoas que tem a intenção de estar ali junto, não foi por acaso, né? Que a gente foi ficando tão voltado a satisfazer as nossas vontades individuais ou da nossa célula, da nossa família, e normalmente quando é uma decisão coletiva, é difícil abrir mão, é difícil pensar. A gente estudou muito sobre as maneiras de se tomar decisão. Você estaria disposto a mudar completamente de estilo de vida para ajudar a salvar o planeta e a humanidade? Você trocaria uma cidade grande, multifacetada, culturalmente estimulante, por uma vida alternativa em comunidade, no campo, baseada no uso equilibrado e sustentável de recursos naturais? Indivíduos, grupos de pessoas, governos e entidades privadas têm pensado e trabalhado para a criação de novas formas de vida em sociedade. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que encarou esse desafio. Em fevereiro de 2019, Fernanda Calói se mudou com a sua família para Atibaia, no interior de São Paulo, onde criou com outras famílias a Fraternidade São João. Fernanda é mãe do Martim e das gêmeas Isabela e Carolina. Com seu companheiro João, fundou a Tal Bambu, empresa que fomenta o bambu como alternativa aos materiais convencionais em diversos ramos da indústria, e é uma das iniciativas dentro da fraternidade. Fernanda trabalha também no apoio ao desenvolvimento de startups no Google desde 2016. É fomentadora do trabalho em redes e da equidade de gênero, atuando como conselheira de iniciativas para fomento de empreendedorismo feminino. Em 2020, foi uma das mulheres selecionadas pela Universidade de Columbia, em Nova York, para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Femininas. Fernanda, bem-vinda. Foi o maior prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho mais do nosso sonho. Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse sonho. O que é a Fraternidade São João? Hoje eu posso até dizer que não é mais só um sonho, já é realidade, né? A fraternidade acho que é a nossa resposta para uma inquietação que eu, o João e alguns outros amigos a gente tinha sobre o que a nossa vida estava causando no planeta e como é que a gente podia ter um impacto mais positivo no planeta, né? Então, acho que a vida urbana já não estava satisfazendo tanto a gente queria estar mais perto da natureza, a gente queria ter uma vida um pouquinho mais pautada na simplicidade mesmo, e não tão complexa, e daí isso tudo tornando o nosso impacto coletivo no planeta muito mais sustentável, né? Muito mais positivo do que negativo. Então, acho que a fraternidade é a materialização de várias coisas que a gente sonhou aí nos últimos 10 anos, e já fazem 4, 5 anos que as primeiras famílias mudaram para cá. Então, por isso que eu digo, era um sonho e hoje está se materializando para todos nós, mas ela é muito viva, né? Então, ela todo dia ela muda e parece que o horizonte, quando você vai chegando mais perto, ele fica, né, mais longe. Então a fraternidade é isso para mim também, é um sonho vivo. E é interessante você falar que faz tanto tempo, né? Porque acho que existe uma ansiedade, às vezes as pessoas falam que querem mudar de estilo de vida e acham que isso vai acontecer da noite para o dia. Como que isso foi se construindo na cabeça de vocês? Tinha momentos de dúvida? E teve algum fato que desencadeou isso? Porque isso aconteceu em fevereiro de 2019, né? Foi até antes da pandemia, a gente não tinha essa discussão, nós vamos entrar lá depois, sobre como foram esses anos para vocês aí. Mas teve alguma coisa que provocou a mudança nesse momento em que vocês foram para lá? Sim, acho que a gente começou a conversar e era tudo no mundo das ideias, né? Como eu comentei 10, 12 anos atrás, mas nós, como um grupo de amigos que já falavam sobre esse sonho, a gente sempre, como seria? Como é que a gente vai? Onde é? Né? Tem muito dessa parte de
da estruturação mesmo, né? Então isso fazia ficar um pouquinho mais tangível, reuniões, mais gente no grupo, gente entrou, gente saiu, né? Então esses anos foram realmente também anos de construção de todos os lados, né? Mas eu acho que daí tinha, como você falou, um pouco de ansiedade. Como é que vai ser? Quando que a gente vai? Todo ano a gente falava, não, ano que vem eu quero estar morando lá. Ano que vem eu quero estar morando lá. Aí passou 3 anos, 4, a gente falou, vamos parar de pôr uma data, vamos só fazendo as coisas, né? E quando os primeiros falaram, não, agora a gente vai, acho que coçou todo mundo, assim, né? Então aí começou a desencadear quando a gente começou mesmo a ver, poxa, mudaram, foram, colocaram os filhos na escola, né? Então começamos a ver assim, agora eu também vou, como se fosse subir no bonde mesmo, né? Ele passou na nossa frente, tava lá esperando, a gente subiu. E daí foi mesmo em 2019 que eu consegui, porque, como você falou, eu trabalho no Google, né? Então eu gostava muito do meu trabalho em São Paulo, eu não me via. Nossa, como é que eu vou fazer para essa vida caber, né? Tanto o Google quanto a vida no campo. E eu tive a sorte de ter uma licença maternidade mais longa em 2019. Então eu aproveitei a licença maternidade e fui. Quando eu fui começar a voltar para São Paulo depois da licença, aí é outra história, porque entrou 2020, né? E daí a gente ficou por aqui de vez e resolvemos ficar por aqui de vez mesmo. E estamos vendo ainda como é que vai ser essa divisão entre os dois mundos um pouco mais intensa, né? Porque eu ainda continuo amando meu trabalho no Google, continuo amando fazer tudo isso que você citou lá no começo, e tô vendo que é possível, né? Então, mas tiveram sim momentos que alguns de nós do grupo tomaram a frente e falaram, não, agora eu vou começar, pôs o primeiro tijolo na casa, falou, não, agora vamos assinar todo mundo a estrutura, porque a gente é todo mundo sócio de uma ONG, né, que é a dona da terra, então a gente é uma associação, né, no fim. Então, quando você resolve entrar e assinar, parece que as coisas vão se materializando, né. E aí a gente vai daqui a pouco entrar na parte que você mencionou sobre como foi a vida de vocês e como que você equilibra o trabalho em São Paulo e a tua vida aí. Mas antes eu queria voltar um pouquinho para trás para você falou que vocês constituíram uma ONG. Como vocês escolheram esse pedaço de terra? Por que vocês acabaram indo parar ali? Fê, a gente tem alguns casais aqui que são mais velhos, meus pais e outros amigos deles, que já tinham uma ligação com Atibaia muito grande. E eles tinham algumas terras aqui na região, então era muito fácil para a gente também, de alguma forma, se acomodar ali, porque já, né, eles já conheciam a região, então a gente conseguiu. Esse foi um dos empurrõezinhos, né? Então, a gente já tinha uma ligação com a cidade, esse casal já estava mais por aqui também tinha disponibilidade de doar essa terra para a associação, então aí a gente falou, bom, temos a terra, qual é a... Porque você fica achando a desculpa, né? Ai, quando eu achar o lugar perfeito, eu vou. Quando eu tiver dinheiro, eu vou. Quando eu tal, eu vou. Mas a gente, então, foi tirando as desculpas da frente com essa ajuda, assim, dessa ligação que alguns de nós já tínhamos com Atibaia. Então, foi fácil também nesse sentido de ser um lugar que a gente conhece, né? E eu tenho falado muito com as pessoas que querem fazer isso. E todo mundo me pergunta muito, mas como é que você escolheu, você achou a terra? E realmente você tem que achar algum gancho, ou se jogar em algumas coisas por afinidade, né? Tem muitas cidades deliciosas no interior, né? Para quem quer alguma coisa parecida, assim. Eu converso muito com as pessoas hoje em dia, eu falo, vai, sente, né? Às vezes tem algum gancho que te puxa. E do ponto de vista técnico dessa terra, o que ela tinha? Porque vocês tiveram que mexer bastante, imagino, né, para construir um lugar Sim. habitável ali. O que tinha? Ela não tinha Te nada, na ajudou? verdade. A gente teve que passar uma rua e a gente teve que pôr poste e fazer poço de água e fazer os platôs onde seriam as casas. Então, realmente foi um trabalho do zero e todo mundo pensando nisso junto. Uma outra facilidade que a gente tem é que um dos casais que está aqui com a gente é um casal de arquitetos. Então eles tinham muito já o conhecimento para falar, gente, passa a rua por aqui, as casas vão ser mais ou menos assim, todo mundo virado para esse lado, né? Então a gente tem essa facilidade do grupo também ter um casal de arquitetos, né? Então mais um empurrãozinho para a gente não ter desculpa, né? E daí vai tudo se encaixando, né? Então, mas a gente teve que pensar muito, e essa é uma das nossas maiores preocupações mesmo, em como tornar o local
exemplar em termos de sustentabilidade, né? Então a gente tem água de mina, a gente recolhe água da chuva em tudo quanto é telhado, em lago, a gente fez permacultura no terreno inteiro para ver o caminho das águas, para reter água no terreno, para as águas regarem os nossos pomares, né? E a gente também pensou muito em como é que a gente ia coletar energia aqui, se ia ser vento, ar, água, o que a gente ia fazer, né? E acabamos optando pela energia solar. Então, a gente fez vários estudos estruturais para poder falar, bom, aqui a gente está atendendo tudo que a gente quer, né, que exista mais no planeta. Quando vocês chegaram lá, nesse dia que vocês pegaram o carro e passaram a primeira noite, nossa, o que tinha? Não, aí já estava mais adiantado. A gente foi a terceira família que mudou. Então a gente já ia de fim de semana, já estava mais, já tinha mais coisa. A nossa casa estava quase terminada, assim. A gente ficou uns 2 anos sem piso fora, mas qual é o problema de não ter piso, né? Então até hoje a gente sabe que tem coisa para terminar. Mas o que foi mais legal de ter ido na primeira noite é que as gêmeas tinham 5 dias. A gente teve elas em São Paulo e saiu da maternidade, passou uma noite no apartamento antigo nosso, só fechando mala, e no dia seguinte falamos, fomos. E daí foi tudo novo, né? Porque o Martim tinha 4 anos, as gêmeas 5 dias, a gente numa casa nova, mas a gente já estava convivendo há muito tempo nesse espaço, né? Então é como se a gente tivesse chegado. E você falou um pouco do processo de decisão e que no momento que vocês, nesses anos anteriores, a mudança definitiva de vocês, algumas pessoas foram puxando. Como que é um processo decisório entre um grupo, em questões que vão afetar a vida privada de cada uma dessas famílias? Como que é esse processo decisório em grupo? O que funciona ou não? E se você conseguir até fazer um paralelo entre a sua vida numa empresa, né? Porque empresa você tem ali, em certa medida, uma estrutura hierárquica, talvez menos numa empresa como o Google, que tem, sabidamente, uma estrutura matricial, mas não deixa de ter hierarquia. Como que é tomar decisão em grupo e onde pega? Acho que isso é o maior desafio mesmo do ser humano, né? É que a gente foi ficando tão voltado a satisfazer as nossas vontades individuais ou da nossa célula, da nossa família, e normalmente quando é uma decisão coletiva, é difícil abrir mão, é difícil pensar. A gente estudou muito sobre as maneiras de se tomar decisão. Se é por consenso, se é por maioria, se vai ser... se a gente vai ficar discutindo, se a gente vai olhar a lua, se a gente vai chamar um astrólogo, né, numerologia, porque todos nós temos uma cola, que a gente chama, muito grande com a espiritualidade. Então, a gente acredita que a gente está aqui nesse planeta por uma razão, né, que a gente não está a passeio, e que tem forças maiores regindo, né, a nossa vida. A gente acredita aqui também, todo mundo, que a nossa vida não é só esses 70 a 90 anos que a gente vai passar aqui no planeta Terra, que ela é muito maior antes e depois, né? Então, tudo isso também nos ajuda a, nas discussões, olhar para um prisma maior, não ficar só naquele detalhe daquele problema que ali, naquele momento, pode parecer importante, mas quando você sai, é um detalhe, né? Então, a gente tenta exercitar muito esse lado de voltar para a visão que todo mundo tem, que isso sim é o que nos une, é essa coisa maior. Mas, falando na prática, durante esses anos todos que a gente estava em São Paulo, durante os planejamentos, por muitos anos a gente tinha uma reunião mensal, todo mundo. E daí a gente sempre ia discutindo cada vez algum pedacinho, cada vez o que precisava, as plantas das casas, a energia, como é que é o entorno, o que a gente precisa fazer, né? Então, vários temas. A gente tem pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas à saúde, então esses temas todos eram discutidos. A gente teve idas e vindas em alguns dos temas, teve coisas que a gente planejou que estão muito longe da gente né, chegar a hora de materializar, mas lá atrás parecia legal colocar tudo num plano, e agora a gente ataca cada vez um pedacinho. A moradia, e acho que esse convívio com a natureza, a alimentação e toda a nossa estruturação física no local, realmente é o que a gente tem que fazer primeiro, né? Então a gente vai conversando pouco a pouco. E agora aqui, desde que a gente está aqui
mais gente, também a gente faz reuniões quinzenais, almoça junto. Antes da pandemia a gente costumava ter uma cadência maior, de um grupo maior, depois, né, inclusive com os funcionários, com as pessoas aqui perto da gente que estão no nosso dia a dia, e agora a gente está voltando até essa cadência. Mas é muito importante você colocar isso como prioridade, porque é muito fácil também, hoje eu tô com preguiça. Hoje acho que eu não vou, porque eles decidem esse assunto e depois eu vejo. Mas tem que estar todo mundo lá, porque é importante essa unidade, esse coletivo, né? E você escorregar e ficar de fora, né? Não é como a gente quer que a gente continue com uma unidade em que todo mundo opina, em que todo mundo tá junto nos assuntos, né? E realmente isso é a maior energia que a gente tem que colocar. E você falou muito sobre esse processo de tomada de decisão conjunto que requer mais tolerância também e compaixão e entendimento. O que acontece quando você vem para São Paulo? Você estranha? Você pega o carro, está no trânsito, se depara com a realidade hoje pós... Não dá para falar que a gente saiu da pandemia, mas por um tempo, o ano passado, tinha menos gente na rua, né? Mas o que acontece hoje? Você estranha muito? Eu estranho e eu tento me colocar como observadora, assim, mas também sem ser aquela positividade tóxica que a gente tá ouvindo falar muito recentemente, né? Porque eu tenho uma tendência a ficar assim, mas veja pelo lado bom, a pessoa sofrendo lá e eu querendo ver pelo lado bom. Porque eu tenho muita gratidão e eu tenho noção do privilégio que eu tenho de ter morado esses últimos 3 anos no meio da natureza, enquanto o mundo passava por uma pandemia. Então eu tô sempre naquela coisa da gratidão e de olhar o lado bom, mas em São Paulo eu tento ser um pouco mais prática e falar, não, isso aqui realmente é um problema, né? Não vamos ficar olhando o lado bom, vamos resolver. Mas é fácil, assim, você tentar falar, não, tá tudo bem, eu vou voltar para casa, lá tá a natureza. Não, vamos ser um pouco mais prática e objetiva. Mas realmente São Paulo começou a me agredir um pouco mais. Toda vez que eu vou, os sons me fazem mal, eu fico com dor de cabeça, eu sinto a poluição, meu olho fica ardendo. É isso, né? Eu não sou mais um organismo que convive ali todo dia com todos os elementos que estão ali em São Paulo, né? Então, quando eu ia dormir no meu apartamento, por algum motivo na pandemia, sei lá, precisava ir uma vez em São Paulo. Aí eu dormia, eu não conseguia dormir, porque ia ficar passando caminhão. Mas é uma rua normal, sabe? Não é que assim. É o barulho da cidade, né? E você fica mais incomodado, porque você não tá mais acostumado com aquilo, né? Então, dor de cabeça, olho coçando. Então, tudo, né, te irrita um pouco. Mas faz parte a gente aprender a conviver com esse organismo tão grande que é São Paulo, pra gente poder, por dentro também, e colocando esses contrapontos, né? Porque eu sempre falo com as pessoas, é muito fácil acostumar de novo. Se eu passar um mês, daqui a pouco já não ligo mais pro barulho do caminhão, nem pra poluição, nem que estão me xingando no trânsito. Eu vou achar normal de novo, né? Eu não quero achar mais normal, eu quero sempre apontar que dá pra ser melhor pra quem quiser, né? Porque eu sei que São Paulo tem o lado bom também. Tem o lado bom, né? Você tá a 1 minuto de distância de qualquer gastronomia do mundo, de praças lindas, de, como você falou no começo, uma oferta cultural que não tem em qualquer outro lugar do mundo, né? Talvez em Nova York, mas eu acho São Paulo melhor ainda. Então, tem coisas boas, né? Mas isso que me incomoda e que eu saí por causa disso é algo que eu ainda presto atenção e eu não quero voltar a me acostumar com isso. Eu acho que todo ser humano que nasceu em São Paulo, ser urbano, acha que isso é a vida, né? Mas, gente, a vida é mais quando a gente tá perto da natureza, sabe? É muito mais integrada. Isso né, o que faz bem para mim. E é o que eu tô escolhendo, né? Lá atrás, quando você se mudou, há quase 3 anos agora, né? Quase 3 anos. Foi difícil acostumar com alguma coisa? O outro lado, né? Eu falava, nossa, mas tá muito silêncio. Mas, gente, eu tô ouvindo passarinhos. Então... E eu também tinha muito medo de não ter acesso aos aplicativos de entrega de comida. Era o meu maior medo. Nossa, isso porque a pandemia nem tinha começado. Não tinha. E eu mudei para um lugar, área rural. E então, assim, não é que eu abria o telefone e falava iFood.
Esquece, não tem. Tem um motoboy do iFood pra cidade inteira aqui. Mentira, já deve ter um pouco mais hoje em dia. Mas não é que eles chegam na minha casa em 10 minutos com qualquer coisa, que nem é em São Paulo, né? Então eu falava, como é que eu vou sobreviver com 3 filhos sem poder pedir um iFood? E aí a gente foi vendo, né? Come muito mais em casa. Não era pandemia ainda. Então foi um outro costume ali, né? De estar mais em casa, de saber cuidar da horta, de pensar se vai ter alface e tomate no dia que você precisa, se não precisa ter plantado. Então, acho que a gente acostumou com uns ritmos, né? Uns ritmos, assim, de uma vida que não é aperta o botão e chega alface e tomate para você. Você tinha que ter plantado 20 dias atrás, né? E daí a alface vai estar boa, mas é um outro fluxo, né? Então a gente foi acostumando com esse fluxo, mas no começo eu morria de medo. E me cerquei de ajuda, meus vizinhos, né? Isso que eu falo que é a coisa mais bela que tem, que é você voltar a entender que você é um elemento, né, de uma tribo. Então, tem o ditado famoso que fala, né, que para criar os filhos é preciso uma aldeia, e eu vivi isso na prática, né, com gêmeas e um menino de 4 anos, graças a Deus que meu filho podia fugir para o vizinho e assistir TV com os filhos da vizinha. Graças a Deus, porque senão, né, como é que eu ia fazer para dar conta de tudo? Enfim, minha mãe e meu pai também estavam vindo para ajudar e morar, construindo a casa deles também. Então, essa aldeia estava ali por perto, né? Então, acho que é isso que eu tive que me acostumar. Nossa, você não tá sozinho, você casal, lidando com todas as suas dificuldades. Você tem mais gente por perto, né? Então, acho que. Mas é isso que a gente queria, né? Então, só foi estranho quando você vê na prática. E quantas pessoas, quantas famílias moram lá hoje? Quantas, idealmente, poderiam morar? Olha, a gente tem pensado muito nisso, inclusive as nossas reuniões são sobre isso, sobre essa expansão, sobre como é que a gente faz para ter mais gente vindo e construindo, né? A gente já está em 6 famílias que dão mais ou menos uns 30 adultos e crianças, vai, mais ou menos assim. E a gente acha que cabe mais casas ainda. Mas quando a gente, né, tem vários amigos próximos que falam, ai, como é que tá? Né, viram que a gente foi, não voltou. Então, né, acham que alguma coisa está dando certo, mas é complexo também, né, porque ninguém é dono do terreno, então você tem que estar, nesse sentido, com algum alinhamento maior entre as pessoas, né, porque não é que, ai, daqui a pouco eu mudei de ideia, eu vendo a casa. Putz, você vai ter que vender para alguém que queira vir, e não vai ter especulação imobiliária, você não vai ganhar em cima daquilo. Então não é a mesma coisa de você comprar um terreno num condomínio e daí desistir e vender para alguém. Ai, valorizou, ganhei. Não tem muito isso, porque não tem como, não é a dinâmica, né? Então a gente está discutindo, já fizemos algumas plantas, já temos alguns locais que a gente quer colocar mais casas. Inclusive já tivemos gente que veio, morou 6 meses para testar, gente que está vindo, se muda em janeiro, vai vir um casal, então para uma casinha alugada por enquanto. Então a gente tem gente indo e vindo e permeando esse nosso ecossistema, né? Tem gente que já passou alguns meses, foi embora. Então a gente acha que é isso, tem que ir testando e as pessoas têm que ir vendo se faz sentido para elas essa construção também, porque a nossa construção levou 10 anos, não é que a pessoa vai vir aqui, passar 3 meses e falar, ah, entendi tudo. Às vezes demora um pouco mais, né? Então, eu acho que é um processo também, não é tão simples quanto, né, venha, mas eu acho que essa coisa meio com uma permissão de ir e vir, que não é definitivo, é mais gostoso da gente receber gente que queira ver o que a gente está fazendo, que queira experimentar, né? E daí que queira morar em comunidade, mas não sabe ainda direito se é aqui, se é na praia, né? Então, a gente está aberto e a gente vai continuar puxando isso. E como que é a rotina dessas famílias? Como que é um dia na vida de vocês, durante a semana, por exemplo? Olha, vou te dizer, de quem tem filho pequeno é uma e de quem não tem é outra. Porque quem tem Então, filho de pequeno quem faz tudo tem? junto. As Né? crianças vão para casa um do outro. Quando você vê de manhã, um já tá tomando café da manhã na casa do outro, já estão brincando, já estão por aí, já estão com a bicicleta. Chega na hora do almoço, a gente reveza entre todos os pais quem leva e busca na escola. A gente pôs todos na mesma escola. Então, tem um grupo de WhatsApp da van da escola. Quem leva hoje? Quem busca? Né? Tipo, então, a gente tem uma rotina combinada muito grande.
né? Às vezes, ai, mãe, posso dormir na casa do, né, do Matias? Posso tomar banho? Posso não sei o quê? Então a gente, entre os pais, vai se falando para ver se tá sobrecarregando, se não tá, né? E daí é muito gostoso, porque eles têm essas referências, né, de família, que não é só o seu pai e sua mãe, né? Eu também dou bronca nos filhos dos meus. Meu filho toma muita bronca de todos os adultos que estão em volta, né? Então é bom porque eles veem assim, cada um tem alguma coisa para ensinar, né? Então eu acho que é muito benéfico essa rotina com as crianças. Para os que não têm, essas crianças pequenas e não estão tão dentro do nosso dia a dia, a gente tenta fazer, como eu falei, reuniões, pelo menos a gente se encontra quinzenalmente, chama para um café, às vezes toma um vinho, né? Mas as pessoas também têm as suas rotinas. Um dorme com as galinhas, né? E acorda cedinho e gosta de ficar no campo. Os outros, não, fico até tarde lendo. Então as pessoas têm rotinas diferentes. Mas a gente acaba se encontrando assim no dia a dia no campo, mesmo porque as nossas casas são muito perto, né? Então não tem muro, né? Então se você tá por ali, você vai ouvir alguém fazendo alguma coisa, e no fim de semana a gente acaba se encontrando mais. Mas um dia na vida é sempre impressionante quando você tá nessa fase de ter criança pequena, gira tudo em torno das crianças, né? Então, é mais ou menos eu assim. ia te perguntar sobre o individual e o coletivo, levando em consideração que você é uma mãe de 3 filhos pequenos, né? Então, esse individual se comprometeria em qualquer lugar do mundo que você tivesse, né? Mas como que é? Dá para vocês terem essa privacidade familiar? Depois eu vou entrar no pessoal teu mesmo, que eu quero saber sobre isso, mas vocês conseguem ser uma família no núcleo de vocês quando vocês querem? Sim, eu acho que a gente se conhece bem, e a gente tem bastante esse cuidado também de. A gente sabe que a gente é muito diferente. Apesar da gente se dar super bem e se completar, cada família tem um ritmo, né? Então, às vezes eu puxo o meu filho, eles acordam mais tarde. Você acorda às 6 da manhã, mas lá eles acordam um pouquinho mais tarde. Então, fica aqui, fica segurando ele em casa até dar um horário decente, né? Porque poxa vida, né? Você tá morando em comunidade, mas não significa que você precisa estar o tempo todo, como você falou, assim, nessa. Às vezes é bom você estar, né, em família, ou mais tranquilo, ou passar um dia mais reservado. Então, acho que a gente foi aprendendo. No começo é mais difícil de dosar, porque é uma ansiedade de todo mundo também, principalmente das crianças, de estar junto, né? E daí acho que hoje em dia a gente tem uma cadência muito boa. Às vezes a gente se fala de noite, o que vocês estão fazendo aí? Nossa, então vem aqui que a gente abriu um vinho. Então, às vezes, né, consegue fazer esse tipo de juntar só os adultos, que é bem difícil ainda. Mas também tem, às vezes sai uma família para andar de bicicleta e vai e volta dali a não sei quantas horas, né? Ou então vai fazer um programa na cidade, que agora a gente está voltando a fazer. Até avisa, a gente vai almoçar na cidade hoje. Querem? Não, hoje a gente vai ficar aqui. Então, tipo, não precisa estar 24 horas por dia juntos, né? Mas a gente sabe que tem sempre esse apoio, né? Então é muito gostoso. A gente sabe que a gente não está só nessa caminhada, mas a gente aprendeu a lidar bem com os ritmos uns dos outros. E Fer, você comentou de várias fases, né? A fase em que vocês começaram a planejar há 10 anos, o momento em que vocês se mudaram. Lógico, tem bastante coisa nesse espaço de tempo, de construção desse espaço. Uma pandemia que a gente ainda está vivendo, né? E agora, olhando para o que vem, né? O que passa na tua cabeça como pessoa, assim, você, Fernanda, assim, o que você sente? Fê, cada vez mais eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, um passo que eu queria tomar e que tá me fazendo bem em várias esferas, não só na pessoal. Hoje eu sinto que eu adiciono muito mais nos círculos profissionais que eu faço parte, por estar tentando uma coisa diferente, inovadora, que muita gente quer saber como é que a gente está fazendo, o que está acontecendo. Então, é uma coisa que eu sou fascinada e que eu ainda sei que eu tenho muito para aprender.
A gente lá no começo estudou muito as comunidades intencionais ao redor do mundo, porque olha que lindo esse nome, comunidade intencional. Significa que é um grupo de pessoas que tem a intenção de estar ali junto, não foi por acaso, né? Então essas comunidades intencionais ao redor do mundo tem muitas lindas na Europa, que são às vezes pautadas em outras colas, né? Como eu falei que a nossa cola é a natureza, é a simplicidade e até esse pano de fundo de espiritualidade que todos nós temos, tem outros lugares que a cola é diferente. Né, às vezes é uma religião específica, às vezes é cultural, né, às vezes é, sei lá, a sobrevivência mesmo, né, num lugar. Tem muitas comunidades que são pautadas em meio ambiente, em salvar um lugar, em reflorestar, né, e a gente bebeu da fonte de aprender os aprendizados de todas elas, todas, né, algumas que a gente se relacionou, foi visitar, passamos um tempo. Meus pais fizeram uma viagem muito grande em várias comunidades do mundo para aprender algumas coisas que eles estavam fazendo. E daí a gente viu que é isso, é um caminho que você vai entrando e o aprendizado é gigante e para mim tá fazendo sentido, né? E eu acho que o melhor é eu ter me libertado também de um peso que é assim, nossa, se eu tomar esse passo, ele tem que dar certo pro resto da minha vida. Infinito. E que não acabe nunca. Não sei. Pode ser que daqui a 10 anos eu fale assim, nossa, meu filho vai fazer faculdade. 10 não, vai faltar mais ainda, uns 15. Eu acho que eu quero ir morar em São Paulo de novo. Sei lá. Ou não em São Paulo, morar fora do país. Mas hoje faz muito sentido para mim estar levando essa vida nessa fase do planeta, principalmente. Eu tô cada vez mais querendo atuar nessas frentes de sustentabilidade, de consumo consciente, da gente pensar se as nossas escolhas estão fazendo bem ou mal para o planeta, porque o nosso ativismo é no dia a dia, é na marca de requeijão que você escolhe no supermercado, sabe? E a gente não tem essa consciência, né? Parece que ativismo é ir com uma bandeira para frente do Congresso. Não. Ir no supermercado é ativismo, porque você pode escolher as marcas que você está colocando seu dinheiro. Né? E eu acho que a gente não percebeu ainda esse poder que a gente tem na mão como indivíduos de uma sociedade. E eu estou exercendo esse meu poder hoje, escolhendo morar na natureza, escolhendo não consumir mais X, Y e Z, que eu já risquei 1 milhão de coisas da minha lista, tentando ter a maioria das coisas que eu como vindo do meu quintal. Não é fácil, gente, não cheguei lá. Mas tô nesse caminho e hoje faz muito sentido para mim. Mas eu acho que tirar esse peso também de, nossa, eu tenho que dar certo para sempre, se eu escolher ir para lá nunca mais posso sair. Por que esse peso, né? A gente às vezes se coloca umas imposições na nossa cabeça, né? Interno, acho que individual, que eu me libertei também. E eu e o João, acho, como família, a gente acha que isso é melhor pra gente agora, pros nossos filhos, a gente tá construindo a Tal Bambu, que é um sonho também nosso, né, de ter uma empresa que faça bem pro planeta, e a gente tá aprendendo demais com a jornada com a Tal Bambu também. Então, é assim que eu estou hoje, vivendo o presente. É tão bom, né, quando você consegue a maior parte do tempo estar no presente, não pensando no que passou ou o que vai vir. Mas eu tenho certeza que o meu presente tá dando um pouco mais de condição para o planeta continuar sobrevivendo aí no futuro, porque começa com cada um, né, com cada indivíduo, e a gente está longe de estar fazendo a nossa parte como sociedade, né? Sério, você faz muita coisa, tem uma taxa de produtividade e participação altíssima, né? No começo da nossa conversa, quando eu te apresentei, compartilhei que você faz parte de conselhos, a gente já trabalhou em algumas iniciativas juntas. E eu vejo, olhando de fora, cada vez mais as suas decisões e prioridades se voltarem para um caminho desse pensamento, né? Até para quando você, no seu trabalho de startups, que são empresas nascentes, né? Que tem um investimento, você vê nesse mundão corporativo aí uma mudança, um potencial de mudança de pensamento para abrir mão de lucro desenfreado a qualquer custo para alguma coisa que seja mais sustentável? Olha, tristeza, né? Ainda precisa acontecer muita coisa para a gente deixar de ser vampiro Olha, capitalista. Fê, infelizmente, eu ainda acho que é a minoria
que pensa primeiro no impacto e depois. Acho que todo mundo queria que fosse assim, não, eu vou ter lucro, 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 aí eu vejo como é que eu ajudo. Ainda é esse acho que o mais comum de você ver. Aí deixa eu ser bem sucedido primeiro, ter bastante lucro, e daí eu vejo como ajudar o que eu destruí. Não seria melhor a gente pensar primeiro em como não destruir, e aí, poxa, eu vou ter lucro, mas não tanto? Eu acho que a lógica ainda não fechou. Eu acho que ainda não fechou, assim. Essa lógica de tá muito na moda ESG, né? Ai, temos que pensar nas práticas, no planeta, no meio ambiente, no social, na diversidade e na inclusão. Tá na moda e tá todo mundo falando disso, mas não significa que esteja, acho que no centro da estratégia mesmo das empresas ainda. Ainda é um negócio acessório, né? Paralelo. Eu fico muito feliz de ver de dentro que o Google toma medidas para ser muito ativo nesse sentido da mudança. E eu acho que se eu não tivesse alinhada, talvez eu já teria saído. Porque eu não estaria conseguindo passar 8 horas por dia trabalhando para alguém que eu não acredito que esteja interessado em fazer bem ao planeta. Eu não tenho mais essa disponibilidade do meu tempo e recurso de estar. Não, tudo bem, eu finjo que eu não vejo aqui que eles fazem mal e daí eu vou ganhando meu salário. Eu estaria fazendo outra coisa. Mas eu vejo que não é a grande maioria ainda do mundo corporativo que está fazendo um esforço grande para mudar. É aquele esforço, é o mínimo do esforço, só para não me atirarem pedra. Eu tô sendo muito sincera, assim, que eu acho que ainda precisa de muita mudança. E a mudança vai vir dos indivíduos cobrarem. Como eu falei do ativismo no consumo, ou da gente dentro das empresas não aceitar mais algumas coisas, né? Então, tudo começa no indivíduo, né? Acho que o mundo corporativo, ele reflete, mas é um sistema tão embrenhado, né, e concretizado, que é isso, mesmo as pessoas querendo mudar, parece que não anda, é difícil mudar, né, essa lógica. Mas quanto mais gente tiver consciência disso, mais perto a gente vai estar de mudar, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos pressionar, vamos não aceitar mais algumas coisas. Esse é o nosso ativismo, você não precisa ir com uma bandeira para frente do Congresso. O seu dia a dia pode ser ativista, né? Eu adoro falar sobre isso porque eu acho que a gente tem o poder nas mãos, ainda mais com o mundo da internet, conectado e podendo escolher para onde vai nosso tempo, nosso recurso, né? Então, eu sou otimista, mas eu acho que a gente está devagar. E vamos. Fala para mim um pouquinho, porque quando você escreve, você falou um pouco de todas essas mudanças que vocês já fizeram, que são estruturais, né, na fraternidade, a energia fotovoltaica, captação de água, agrofloresta, compostagem. Você mencionou alguns parceiros que foram fundamentais. É custoso isso, porque você está falando de uma estrutura que tem que funcionar para um grupo grande de famílias, num espaço muito grande, né? Quando a gente vai construir uma casa ou qualquer espaço para ser habitável e funcional, é muito custoso, né? Fala um pouquinho sobre isso e o que você talvez vê que alguma dessas empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho viram que outras não viram ainda. E como que é? Se você for fazer a escolha mais barata e mais rápida, ela não vai ser a mais sustentável. A escolha mais sustentável, ela ainda não é a que está mais à mão, né? Ainda custa muito você se programar para captar energia, para captar água. Você tem que fazer alguns esforços, né? Mas quando aquilo está no centro da sua prioridade, aí você vai ver o que tem disponível, vai escolher a melhor solução para você e vai investir naquilo porque você sabe que é longo prazo, né? Então acho que todos nós aqui temos essa já mudou a nossa mindset de que a gente precisa fazer investimentos que são de longo prazo. Se a gente estivesse pensando em custo e a curto prazo, a gente ainda continuaria com a água da Sabesp, ou né, com. Só que não é isso, eu quero mudar mesmo como você falou, mudanças estruturais, né? Eu ter outro tipo de impacto no planeta, né? Então, nossa, a bateria para guardar a energia fotovoltaica ainda é carésima. Então a gente está esperando a tecnologia andar para a gente poder ter mais bateria, para poder. A gente gera, acho que o triplo de energia do que a gente consome. E ele fica voltando para a rede. Só que isso não vai voltar para a gente. Eles falam que a gente tem crédito, mas o sistema ainda não está. É uma bagunça ainda.
Só que, graças a Deus, as startups estão olhando para essa oportunidade, porque tem mais gente pressionando que quer melhores serviços, né? Por isso que eu falo de novo, olha aí de novo o indivíduo ativista pedindo serviços melhores e daí alguém vai construir. Enquanto ninguém se importar ou ninguém ligar para aquilo, para que eu vou construir se, né, não tem uma pressão? E agora acho que já está vindo, né? Mas são mudanças que requerem um pouco mais de esforço do grupo. Só que é isso, a gente está num grupo, não sou eu sozinha custeando. Dividiu entre, 10 casas, sei lá, 6 casas no caso, mas a gente já pensou em 10, né? Então a gente juntos, a gente tem um poder de mudança maior nessas mudanças estruturais, né? E daí entra o quesito individual, que são depois as mudanças que você faz dentro da sua casa, que daí eu acho que é numa esfera menor e cada um vai fazer diferente também. A gente não é que todo mundo tem os mesmos hábitos, né? Alguns pararam de comer carne, outros não. Alguns plantam coisas que, sei lá, a gente quer aqui plantar feijão, milho, arroz. Talvez as outras pessoas ainda pensem, não, eu compro orgânico e tudo bem. E tudo bem, né? Você vai escolher até onde vai ali o seu nível de conforto com as soluções que já estão apresentadas para você, né? Então, além das mudanças estruturais, a gente pensa muito nessas mudanças também da rotina da casa, né? Que acabam sendo todo dia você faz uma escolha, né? De consumo, de como é que eu impacto o planeta, onde é que eu jogo o meu lixo, se eu vou compostar ou não vou, se eu consumo carne ou não. O consumo de carne é o maior vilão hoje, né? E a gente ainda não conseguiu tirar totalmente esse hábito Consumo da de nossa água família. absurdo, né? E aí, É, além de outras coisas, super. Então, acho que é bem por aí. Conversar sobre isso é o primeiro passo, né? Aí você ir vendo onde você pode agir. E também acho que tem uma coisa que você falou, vários dos exemplos que você citou, não é porque você está na fraternidade e mudou que isso se aplica exclusivamente às famílias que estão lá, né? Porque são questões que a gente pode também, morando numa cidade grande, ser mais consciente, né? Proativo Super. para. Super, Fê, porque eu acho que é isso. Quando eu falei lá no começo, então no dia que eu mudar para o campo, aí eu vou ser sustentável. Você pode ser sustentável num apartamento em São Paulo, né? Você pode evitar o uso de plástico, você pode compostar, você pode ter uma mini hortinha, né, na sua varanda ali, ou no seu, às vezes 1 metro quadrado, né, dentro da cozinha. Ou você pode virar no prédio e falar, gente, vamos usar o térreo para fazer uma horta? Então, assim, tá ao nosso alcance, mas existe, acho que essa energia para sair do zero, até todo mundo ver que aquilo faz bem, né? Então, às vezes precisa de alguém que vai puxar uma mudança para os outros verem que ela é benéfica e entrarem nesse barco, né? Então, eu concordo super com você. Você não precisa estar no campo para começar a ter elementos na sua vida que sejam mais sustentáveis ou que façam o seu impacto no planeta ser mais positivo. Muito bom, muito bom. Bom, você já falou tanta coisa, né? Falou que como vocês começaram, que as informações estão disponíveis, né, para pesquisar. Eu acho que muita gente que está ouvindo aqui a nossa conversa vai ficar curioso também para se aprofundar e tentar entender o que é, o que tem sido feito também, né? O que está dando certo ou não, e como você falou também, essa história de você poder pensar em ir e não ser o definitivo para voltar, mas ter um compromisso, né? Dentro de você, Fer, uma coisa só para a gente fechar, assim, que eu acho que a gente está entrando num segundo ano aí, 2022, ainda numa perspectiva médio de pandemia, né? Não sabe se vai entrar ou não, mas são questões que a gente tem que levar para frente. O que você sente de práticas que você das quais vocês abriram mão como família aí, que são aplicáveis e que podem deixar esse dia a dia mais sustentável aí numa realidade nova? O que pode ajudar? Nossa, Fê, a gente lembrar que a imaginação, acho que todos os pais e mães que passaram por essa pandemia tiveram que relembrar sua imaginação e reviver, né, brincadeiras talvez da sua infância, como é que eu faço com os meus filhos dentro de casa sem poder sair. Então eu acho que lembrar que a gente tem esse poder de usar a nossa imaginação e a nossa criatividade e não depender só de uma tela ou de ir em algum lugar consumir, porque eu me sentia muito assim em São Paulo, né? Você sai com as crianças, você vai em algum lugar que você paga.
né? Eu amo que eu tenho amigas que moram em São Paulo ainda, que são ativistas de locais públicos, né? Ou de programas que são gratuitos, né? Então tá cheio de gente fazendo esse tipo de coisa para ocupar a cidade de uma outra forma, né? Então eu acho que a gente pode se unir com essas pessoas. É uma praça, é um teatro de graça, é usar mais os aparelhos públicos, é ver qual é a programação do Sesc, e não. Coisas que não é só o cinema, o restaurante. Lógico que essas coisas são gostosas, né? Mas quando você faz só isso todo fim de semana, você fala, nossa, é impossível viver em São Paulo, é muito caro. Realmente, se tudo que você for fazer você tiver que pagar, né? E eu acho que daí, quando você tá na natureza, muda esse jogo, né? Porque hoje eu saí depois do trabalho com as minhas filhas para andar na natureza. Elas voltaram, meu bolso cheio de pedrinha, de galho, de uma folha. Mãe, cadê todos os tesouros que a gente trouxe? Não custa nada você ir na praça e coletar tesouros com seu filho, né? E a gente às vezes fica assim, não, tem que fazer um programa, né? Então eu acho que usar a imaginação e a criatividade para a gente resgatar o simples, principalmente com as crianças, para mim é a salvação, assim, desse convívio familiar que é mais ligado ao planeta, mais sustentável, mais puro, né? Então, lógico que eu gosto de jogar videogame, mas não todo dia como única coisa que eu tenho pra fazer com meu filho, sabe? Então, acho que a gente tem que ser mais criativo e mais ousado. Fernanda Calói, muito obrigada por deixar a gente dar uma espiada na sua decisão de vida, nessa construção incrível que vocês estão fazendo aí. Obrigada por compartilhar. Obrigada a você, Fê, foi um prazer imenso. Eu adoro falar sobre isso e já descobri que é uma das coisas que eu tenho para fazer aqui, é contar o que a gente está fazendo, é inspirar mais gente. Todo mundo me pergunta, pode visitar? Já estou bolando um programa de visitação, de hospedagem, aguardem, venham, porque não adianta nada a gente fazer isso aqui só para nós, a gente quer dividir com mais pessoas possível. Então foi um prazer, muito obrigada pelo convite, por abrir esse espaço para eu contar do meu sonho para vocês. Tá ótimo. Um beijo para você e até já já. Até já!